Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O verso 16 diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Amém? Se você crê nessa palavra, eu gostaria que você, nesse instante, orasse junto comigo e fizesse uma oração bem simples, mas de grande importância para as nossas vidas. Incline sua cabeça, vamos orar. Deus, nesse instante, nós pedimos ao Senhor, fale conosco através da Tua Santa Escritura, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu falei no início, às vezes nós passamos por algumas situações desagradáveis. E aí, eu até brinquei hoje, fiz uma ilustração, se você liga o canal, em um determinado canal, e ali está dizendo que você não pode passar por certos momentos desagradáveis da sua vida. E de repente, então, não sei quem teve uma experiência, chega alguma pessoa perto de você e diz: olha, Provérbios 15, verso 13, se não me falha a memória agora, diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso está acontecendo na sua vida porque você está em pecado. Epa. E geralmente a gente é envolvido por alguns sentimentos e algumas palavras que a gente percebe que não faz sentido nem razão. Em 2017, em dezembro, no dia 16 de dezembro de 2017, eu estava trabalhando e a minha família as crianças estavam cantando no Shopping Boulevard. De repente, meu telefone toca. O meu vizinho me ligou. Eu não vou falar aqui brincando, tá, irmãos? 2 desalmados entraram na minha residência e fizeram uma festa. Passou-se uns dias, daqui a pouco chega uma pessoa perto de mim. Deus está querendo te falar alguma coisa. Deus quer te mostrar alguma coisa. Você deve estar em falta com Deus em alguma área da sua vida. Eu entendo o que o irmão está falando, mas pela graça de Deus, eu preferi naquele instante ter sido a vítima do que o assaltante. Percebam, nenhum de nós estamos, enquanto aqui estivermos, imunes a nenhuma dificuldade. E pela graça de Deus, essa graça, ela precisa ser a nossa referência. E o apóstolo Paulo, então, ele nos convida a fazer uma reflexão sobre algumas questões. E Paulo tinha vários motivos para desanimar. A situação de Paulo nesse contexto de Coríntios era nada mais do que ele próprio dizer para alguns irmãos, encorajar alguns irmãos, o que ele vivera. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo estava defendendo o seu ministério. Eu acredito que muito mais do que isso. Porque existe sim uma razão para a qual eu e você, em alguma circunstância, passamos por certos momentos. Eu não estou dizendo, irmãos, que a origem destas circunstâncias é de Deus. Não estou dizendo isso. Se a gente voltar um pouquinho aí no capítulo 1, o apóstolo Paulo apresenta Deus como Deus de toda misericórdia e de toda a consolação. Deus agora é conhecido. Aquilo que antes não era revelado, Deus se revela à humanidade. E Deus agora ele é conhecido como Pai de toda a misericórdia. O que seria misericórdia? Às vezes a gente fala, né? Misericórdia. Às vezes alguém mexe com a gente, né? Misericórdia. Os meninos aí que são solteiros, dependendo da forminha de quem mexe, misericórdia. E às vezes a gente não presta atenção na palavra. É uma junção, você está rindo, Leandro? É misericórdia mesmo. E aí, a junção da palavra são 2 palavras, que vêm da origem latina, misere e cortes, né? A miséria e coração. Deus colocou o seu coração na nossa miséria. E às vezes nós pensamos que Deus não está nem aí para a gente. Nós valorizamos muito mais as circunstâncias, os momentos, as perdas, do que esse sentimento. Deus, ele coloca o seu coração em toda a nossa miséria.
Nós acabamos de cantar que essa graça que nos alcançou, ela nos livrou da nossa condenação, da morte, da cruz, de tudo aquilo que realmente eu e você, todos nós, aquele que nos acompanha também pela internet, nós não estamos aqui falando de algo, de uma instituição ou de uma religião, daquilo que nós cremos, nós estamos falando de coisas espirituais, que todos nós, como seres humanos, precisamos entender, que um dia esse Deus se revela como Deus que coloca o seu coração na nossa miséria. E aí o apóstolo Paulo também diz que esse Deus é um Deus de toda a consolação. 1 Coríntios, eu voltei um pouquinho, 2 Coríntios, no verso 1 e 3. Então esse Deus, ele se revela como aquele que está a todo instante e a todo momento, com seu coração, na minha miséria. Esse Deus também é o Deus de toda a consolação. Eu não gosto, e a palavra de Deus assim faz eu entender, e gostaria que você também pensasse em 2 Coríntios, aí no capítulo 1, no versículo 4. Aí talvez algumas pessoas estão tentando explicar, por que então que eu estou passando por isso? Qual a razão destas coisas? Então, alguns teólogos de plantão vai dizendo, olha, é permissão de Deus. Só que a Bíblia nos diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, o verso 4. Ele nos conforta em todas as nossas tribulações, para que podemos consolar o que estiverem também em qualquer angústia, com consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, se você mudar o canal da sua TV, você vai cair em outro canal, e talvez alguém vai estar dizendo o quê? A razão por alguns momentos que você está passando, talvez seja devido aos seus antepassados, lá na antiguidade, ele sofreu uma maldição hereditária, por essa razão você deve quebrar, você precisa ir em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Meus irmãos, existe um jogo de interesse, não sei qual é, e por qual razão, algumas pessoas dizem o que não está escrito nas Santas Escrituras. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Se em algum momento nós estivermos passando por alguma tribulação, por alguma angústia, algum desespero, e depois a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele sofre um desespero, e aí no versículo 8, se você continuar comigo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que ele, a sua mente, deseja a morte. Ou seja, nós somos humanos, fracos, limitados, mas essa graça que nos alcançou, ela deve ser a fonte da nossa motivação, a fonte do nosso consolo, da nossa razão. E aí a palavra de Deus nos ensina que é Ele que nos conforta. E existe uma razão para esse conforto. E aí a gente vai perceber. Então aqui a gente já entende que nenhum de nós estamos sujeitos a algum momento desagradável da vida, alguns conflitos que às vezes bate a porta do nosso coração, e esse Deus se revela como o Pai de toda misericórdia, toda e qualquer miséria da nossa alma, esse Deus, Ele coloca o coração na nossa miséria. Amém, irmão? Você crê nisso? Que Deus um dia colocou o coração dele na cruz do Calvário para a sua miséria? Ontem, na sexta-feira, que eu estou até pedindo, justificando a minha ausência nas programações que nós tivemos aqui, eu tive que ir a um congresso. Ele ia encerrar hoje por volta de meio-dia, eu tive que vir embora. Meus irmãos, todos os preletores, tanto do Brasil como da América do Norte, dos Estados Unidos, falaram a mesma coisa. Não temos mais tempo para conjecturar as Escrituras Sagradas. Não há mais tempo num jogo de interesse próprio, brincar com aquilo que são coisas de Deus. E um dos palestrantes virou e disse o seguinte: olha, vamos parar com isso, a coisa é espiritual.
Talvez o apóstolo Paulo aqui naquele momento, e os teólogos de plantão daquela época, talvez, né? Eu estou aqui brincando com o texto, brincando não desrespeitando as escrituras, mas penso eu, que naquele momento, quando começam a atacar o apóstolo Paulo, esse cara aí, olha lá, esse apóstolo que apanhou, está na sarjeta, isso aí não tem palavras, que nada, que evangelho é esse, que esse homem está pregando? É diferente de hoje, meus irmãos. Se você passar para outro canal, você vai ouvir as mesmas coisas que provavelmente o apóstolo Paulo estava ouvindo há mais de 2000 anos. Que evangelho fraco é esse, que você está passando por esse momento? Vem para cá, aqui tem poder, aqui nós... Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus é quem quer nos confortar, Deus quer que nós experimentemos o seu consolo, Deus quer que realmente nós usufruímos das suas misericórdias, Deus quer que essa experiência de consolo e conforto seja também na sua vida, para que esse conforto alcance outras pessoas. É por isso que nós passamos por momentos diversos. É por isso e por essa razão, e depois a gente vai chegar a essa conclusão, que nós, a todo instante que experimentarmos de Deus esse conforto, é que nós também sejamos conforto para outra pessoa. E aí nós precisamos encorajar a outros a também experimentar esse conforto de Deus. E aí nós precisamos ter essa consciência de encorajar. O que eu quero dizer com isso? O texto, se a gente continuar a ação do texto aqui, toda a tribulação, todo o sofrimento, o mesmo sentimento que Cristo tinha, o verso 5, o apóstolo Paulo, ele então remete à ideia aqui de que os mesmos sofrimentos de Cristo, quando Cristo aqui ele caminhava, Mateus 9,36, ele tinha compaixão, ele olhava para a multidão e tinha compaixão da multidão. Deus encarnado agora, ele olha para a humanidade aflita, e ele sofria. Alguns estudiosos também vão dizer que esse sofrimento da cruz do Calvário, tudo bem. Então o apóstolo Paulo, ele considera esse sofrimento, o verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se eu em um momento experimentei o conforto de Deus, as suas misericórdias me alcançou, outros também precisam alcançar esse conforto, esse consolo de Deus. Eu estou dizendo que nós precisamos encorajar outros a realmente crer que Deus é o Deus da consolação e que Deus quer confortar o coração, tirar toda angústia, todo desespero. Prestem bem atenção, cabe a nós encorajar outros a experimentar o conforto de Deus. É Deus que tira a angústia, é Deus que acalma o coração, é Deus que aquieta as mais profundas dores da nossa alma e inquietação da mesma. Infelizmente existe um conflito, um jogo de interesse em que às vezes nós não sabemos os nossos papéis, né, nessa caminhada cristã. Eu tenho uma experiência de conforto, de consolo de Deus, e geralmente quero dizer, eu tenho todo o poder, eu tenho o dom disso, aí a gente começa a inventar coisas que não está nas Escrituras. Em 2012, eu comecei a minha caminhada ao seminário. 2012, eu falei, chega de fugir de Deus, vou encarar aquilo que realmente está proposto para mim. Naquele momento da minha vida, nós tínhamos 2 estabelecimentos. Em 2012, eu vim de uma família muito humilde mesmo. Quando nossos pais se separaram, eu vivi algumas experiências que me levou algumas dores. Aquela pessoa que foi o nosso socorro, foi usada por Deus por ser o nosso consolo, ela nos leva então para... Ela morava, sua casa era na frente,
E nos fundos da sua casa existia uma casa com 2 cômodos de tábua. Não sei aqui quem já teve essa experiência de morar num barracão de tábua. Mas uma coisa não é boa não, irmãos. Principalmente no frio. Parecia que o vento fazia assim a curva, entrava na gretinha da tábua assim, ó. E batia lá na nossa muleira. Você está rindo, Eliana? Era ruim demais, rapaz. Você já morou? E aí, essa pessoa que foi usada por Deus para ser o nosso conforto, o nosso consolo, veio a falecer. E de lá para cá, então, até em 2012, eu vivia um grande conflito na minha alma, porque onde estava Deus? E eu sempre ficava questionando, Deus, por que que o Senhor permitiu isso? Então eu vivi toda a minha adolescência, a minha juventude, e com isso eu queria cada vez mais me afastar de Deus. E um belo dia eu tive a seguinte resposta de Deus. E eu falei com Deus, Deus, onde tu estava? Que o Senhor não viu o nosso sofrimento. E aí Deus me responde, eu estava na cruz do Calvário, redimindo os seus pecados. Então, naquele momento, pela misericórdia de Deus, essa graça de Deus, transborda então o meu ser. Passei um momento da minha vida, até chegar em 2012, em que eu parei de fugir de Deus. Cheguei então como comerciante, aquela criança simples que não tinha onde morar, agora tem onde morar, tinha carro na sua garagem, tinha moto, usufruía de todas as coisas em que o dinheiro nos proporciona. Então eu estava numa zona de conforto muito boa. Então em 2012 eu falei o seguinte, agora eu vou parar de fugir de Deus. Sabe por quê? Quando eu atingi esse momento da minha vida como bem-sucedido, existia uma grande tristeza em meu coração, porque eu sabia que estava fugindo desse Deus que estava na cruz, me redimindo. Então fui eu para o seminário, e aí passei o 2012, em 2013 as coisas começam a se complicar. Estava eu em uma experiência de oração com Deus, eu não estou aqui dizendo com essa experiência que eu tenho o dom de revelamento que alguns dizem ter por aí. Qualquer um de nós, a partir do momento em que tivermos constância, firmeza, constância e abundância, movidos pela graça de Deus, temos a experiência através da oração. Se você for lá para Tiago, eu só estou abrindo um parêntese, né? Homem de dobre coração, ou seja, homem constante, que em qualquer momento da vida ele é inconstante. A sua inconstância faz com que Deus não responda a sua oração. E eu estava falando com Deus, então eu cheguei em casa, eu estava em um congresso, virei para minha esposa e falei assim, olha, eu estava conversando com Deus, Deus falou que você está grávida, vai ser um menino, e o nome dele tem que ser Almir, que é o nome do meu sogro. E aí, minha mãe estava em casa, né, filha? A mãe estava em casa nessa época. Menino, cala a boca, vai que nasce uma menina. Falei, mãe, Deus que falou. Não, mas você não vai falar isso com ninguém, não. A Miriam está aqui, ela foi muito engraçado naquele instante. E aí, Deus tinha falado outra coisa também para nós tomarmos cuidado, né? Seria um menino, Miriam estava grávida, seria um menino que nós precisamos tomar cuidado. Depois de todas as experiências vividas, agora eu estava no centro da vontade de Deus, agora sim a minha vida vai caminhar, tudo vai acontecer, do bom e do melhor. E aí nós começamos a experimentar. E aí Miriam, na segunda-feira, fez um exame, estava grávida, depois todo o acompanhamento, veio o menino, e aí nós pensamos, por algum momento, que para tomar cuidado deveria uma situação na loja, então nós desviamos toda a nossa atenção para aquela realidade daquele momento na loja. Veja só, 2012, depois de pensar eu, que tinha já sofrido o suficiente, que não agora, estando eu no centro da vontade de Deus, fazendo um seminário, que iria eu cumprir o meu chamado, de repente, no ano de 2013, então, acontece algo, mais uma vez.
E aí nós fomos resolvemos a questão, desviamos toda a nossa atenção para aquele momento. E aí, novembro de 2013, uma semana antes do nascimento do Almir, nós fomos até o médico, e aí o laboratório não tinha passado o exame da Miriam para a gente ir para a consulta. E naquele momento eu pensei, lá na oração, em março, já estava em novembro, e voltei meu pensamento para a oração. E o médico estava falando de valores, né? Para quem sabe, é mesmo você tendo Unimed, Samp, Bradesco Saúde, em 2013, surgiu a disponibilidade, né? Que você tinha que pagar um valor que o plano, segundo eles, não cobriu. E o médico falando de valor, negociando nota fiscal, tal, eu conversando com ele, pensando na oração. E voltei meu pensamento para aquela oração. Descemos, e naquele instante, Deus já tinha falado, eu pensando na oração, muda de médico. Aí eu falei com ela, nós vamos ter que mudar de médico. Toma, né, quem é casado sabe, toma aqueles tapinhas. Você está doido? Fica calma, que as coisas vão dar certo. Mas o que está acontecendo? Eu virei para ela e falei assim, não, o laboratório deve ter quebrado o frasquinho de sangue, e eles estão inventando, desculpa, pode deixar que eu vou resolver. Mas ali eu comecei a ligar para algumas pessoas, pedindo informação, que eu queria um médico para resolver algo muito sério naquele instante. Eu não queria passar nada para ela. Aí na segunda-feira nós fomos no médico, nós conseguimos um médico na terça-feira, o médico nos atendeu, e imediatamente iria internar a Miriam. Eu falei, hoje não, porque a minha mãe estava em Minas, e os pais dela estavam como missionários em Alagoas. Eu falei, hoje não, minha sogra chega amanhã e minha mãe também chega, então interna na quarta. É isso mesmo, interna na quarta-feira. E aí internei e fui começar a batalhar para saber o que era. Chegou quarta-feira, o médico não descobria. Na quinta-feira, depois de fazer vários exames, o médico me chama na sua sala, e eu virei para ele assim, doutor Rafael, um excelente médico. Eu falei assim, pode abrir o jogo. O senhor vai me encaminhar para um hematologista. Pode falar comigo, estou sentado. E Deus tem cuidado de mim até hoje. E Ele que vai ser o nosso conforto, o nosso consolo nesse instante. É uma leucemia? E aí o médico, não. Eu falei, mas por que, doutor, então eu vou para o hematologista? Nada. Vários exames e não descobre nada. E a plaqueta dela estava 42 mil. Para quem sabe, o mínimo é 150. Então, para uma cesárea não tinha como fazer. Se fosse um parto normal, dava hemorragia, não tinha saída. Nós tínhamos justamente uma semana para a gente resolver toda a situação. E aí eu disse, leucemia, que a gente vai logo procurar um doador e... Não, você vai para o doutor Alfredo Prete, lá no Bioclínico, lá em Vitória, ele vai te acompanhar, ele vai te explicar toda a situação. Eu falei, cara, me adianta logo, porque eu sou meio afobado. Então fomos, ela recebeu alta e não tinha subido, nada se resolvia. E aí então nós fomos para aquele médico, e aí ele chega lá, não, pode ficar tranquilo. Isso aqui é o DTA, eu acho que é o soro, né, para o sangue não coagular. Nós vamos fazer 2 tipos de exame. Né, nós vamos tirar logo e colocar na lâmina, porque geralmente eles disfarçam o resultado. Eu olhei assim para ele e falei, pô, doutor, nessa altura do campeonato, o senhor querendo? Mas enfim, vamos fazer. E aí fizemos. Deu o mesmo resultado. Ele falou, não, você toma essa medicação. Aí fomos para casa, mais ou menos aliviados, mas sabendo da complexidade que era naquele momento. No primeiro parto, Miriam não teve dilatação nenhuma. Nenhuma. E aí fomos para casa, minha mãe tinha chegado, e aí, no sábado, ela fez uma feijoada, e a minha esposa comeu bem. E aí, à noite, foi para o aniversário, e eu orando, pedindo a Deus que Ele, naquele momento, não nos abandonasse, né? Que Ele fosse o nosso socorro naquele instante. E aí, chega no domingo, Miriam começa a passar mal, de madrugada.
E eu fui e falei assim, mãe, você comeu muito, muito. Aí todos nós temos essa mania, né? Corri lá, peguei um Luftal, 40 gotas. Você está com gás, você comeu muito ontem. E eu conversando já com o médico, porque era certinho as contrações. Ela tinha um intervalo, ela foi diminuindo esse intervalo, e quando eu virei para o médico, o negócio apertou aqui, aconteceu um negócio lá, corre para o hospital. Chego no hospital, Miriam estava com 6 centímetros de dilatação, 5 centímetros de dilatação, vai nascer hoje. Eu falei, rapaz, como vai nascer hoje? Aí corremos para outro hospital, porque tinha que ter todo um trâmite lá, e a coisa toda lá. E naquele instante, então, aquela equipe começa a discutir. O que eles iriam fazer? Resumindo a história, eles tinham que escolher cesárea, salvava o Almir, e a Miriam morria. Ou parto normal, salvava a Miriam, ou o Almir morria. Naquele instante, então, eu falei, Deus, até aqui o Senhor tem sido o conforto da minha alma, de toda a minha angústia. Estou totalmente entregue à Tua graça. Eu brinco hoje com o momento, né? Algumas pessoas, o que você escolheu? Eu falei, claro que é a cesárea. Estou brincando, amor. Eu só sei que eu entrei no meio daquela equipe, tinha uma pediatra, tinha um cirurgião, um anestesista, sei lá, tinha um obstetra. O doutor Rafael estava no meio também. Eu falei assim, olha, e o doutor Rafael, um momento, ele, gente, usado por Deus, aquele homem vira e fala assim, e se o bebê não morrer, tiver sequelas? Aí eu falei, pá, deixa eu entrar nesse negócio. Eu sei que eu entrei no meio dos médicos, não sei como, vamos seguir toda a orientação do médico. Aí o anestesista, eu acho que o anestesista virou e falou assim, tá, mas a gente vai precisar disso, a gente vai precisar disso, a gente vai precisar disso. Eu falei, não, eu sei de tudo que nós vamos precisar, mas pode fazer o que o doutor vai fazer, o que ele quiser. E sair. Bom, daqui a pouco, eu bobo, lá com as máquinas, tudo segurando. Eu não, fica aqui. Daqui a pouco eu só ouço o choro do Almir. Eu só sei que eu corri para dentro daquele hospital em direção ao centro cirúrgico, querendo a Miriam. Falei, cadê a Miriam? Cadê a Miriam? Aí a pediatra, não, aí o segurança, não, rapaz, ele me segurou, e a pediatra foi e falou assim, para me acalmar, é a sua cara. Aí eu fui, já esqueci a Miriam, e desci, né? Mas ela está bem? Não, está tudo ok. Ok, nada. Foi 3 horas. Não, o parto aconteceu 3 horas. 3 horas, isso mesmo. Aí quando foi 7 horas da noite, Miriam ainda não tinha chegado no quarto. E aí o nosso cunhado também ajudou. Aí quando ele desceu com a cara cheia de sangue, eu falei, ih, meu Deus do céu, deu ruim. E aí, 7 horas da noite, nada da minha esposa, nada. Aí quando veio, e eu perguntando, e eu querendo voltar para o centro cirúrgico, nada. E aquela angústia, aquele desespero invadindo sempre o meu coração. E eu, Deus, não estou aguentando mais, não estou aguentando, Senhor, tenha misericórdia. Aí daqui a pouco chega a enfermeira, a gente vai dar o suplemento para ele. Meus irmãos, quando a médica falou o suplemento, né, porque eles não podem ficar mais de 3 horas sem amamentar quando nasce, né? E aí, quando o médico, a enfermeira falou, vamos dar o suplemento para ele, eu falei, pronto, perdi minha esposa. Eu só sei que depois que o Almir, estava minha mãe, estava minha sogra também, depois que elas conseguiram ali amamentar ele, né, ele tomou o seu leite, eu só sei que eu já estava lá naquele centro cirúrgico. Quando eu chego tudo escuro, eu falei, pronto. Aí eu viro para cá, o centro cirúrgico, eu olho para lá, uma luz acesa. E aí eu fui, né? E graças a Deus, a Miriam está bem, o Almir está bem. Por que eu estou contando isso? Por mais que nós, eu e você, estejamos no centro da vontade de Deus, não estamos imunes às circunstâncias adversas. E sempre que nos acontecer, e a palavra de Deus nos diz que Ele quer nos confortar. E essa experiência desse conforto precisa também ser uma realidade a outras pessoas. Quantos e quantas pessoas estão hoje
achando que Deus abandonou, porque existe uma linha teológica que diz que Deus cria a humanidade e abandona essa humanidade. Falei, misericórdia, isso não está escrito na palavra de Deus, porque Deus sempre vem ao encontro do homem, as suas misérias, as nossas necessidades, e é Ele que supre todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, então, ele fala que nesse momento, a nossa esperança, o versículo 7 do 2 Coríntios, capítulo 1, verso 7, a nossa esperança a respeito de vós é essa: estar firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis em toda a consolação. Essa é a palavra de Deus para nós. É isso que nos mantém firme, constante, sempre, em toda e qualquer circunstância. Isso não quer dizer que a gente vai desesperar, claro que não. O próprio apóstolo Paulo, no verso 8, diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que sejam ignorantes em relação à tribulação. Está difícil, não está dando mais. Olha a orientação de Deus para nossas vidas. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes em relação à natureza da tribulação. E aí ele compartilha um momento que veio sobre ele na Ásia, né? Se você quer conhecer mais a história desse apóstolo Paulo, um dos homens e maiores homens que escreve praticamente quase todo o Novo Testamento, esse momento na Ásia, Atos capítulo 19, do 21 ao 43, provavelmente. Aqui talvez esse momento de desespero e angústia do seu coração, bendito aqui já, que em algum momento da sua vida ele chega a já não aguentar mais. Uns vão dizer que seja, talvez ele estava falando desse espinho, ou algo físico, a sua limitação. Outros conjecturam em outras situações, mas algo sim afligia aquele homem, e ele nos chama a atenção para que nós, eu e você, não sejamos ignorantes com relação aos momentos adversos. Por mais que eu e você estejamos no centro da vontade de Deus, não estaremos nunca imunes a certos momentos. Infelizmente, se você mudar o canal, voltar para o canal e dizer que você com Cristo Jesus não vai sofrer, irmãos, não caiam nessa, não sejamos ignorantes com relação a isso. E aí o apóstolo Paulo diz que me veio na Ásia, portanto, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos a própria vida. O grande apóstolo de Deus, homem a quem todos nós admiramos, ele tinha vários motivos para desanimar. Ele tinha toda e qualquer razão de chegar e falar assim: olha, igreja, já não aguento mais. E aí o apóstolo Paulo então nos ensina, ele nos motiva a caminhar, dando-nos a orientação que nós não sejamos ignorantes com relação a alguns acontecimentos da nossa vida. Mas qual a razão, então, de alguns momentos? Eu já disse, para que eu e você experimentamos o conforto de Deus, para que eu e você, a cada momento, estejamos a cada dia mais e mais, através desse conforto, dessa consolação, desse Deus que se revelou nas Santas Escrituras, que nós também possamos encorajar a outros a experimentar o conforto de Deus. Ele é real. Na semana passada eu passei uma crise tão violenta que eu falei: agora chega. Agora não dá mais para mim, não. E naquele instante, então, eu pego o telefone, ligo, e não é pecado ter não, tá, irmãos? Não é pecado ter analista não, tá? Um bom psicólogo, um bom psicanalista. Eu sou crente, muito crente em Cristo Jesus, mas eu tenho um analista. Eu tenho uma pessoa que eu vou lá e falo algumas coisas para ele, né? Das minhas emoções e algumas coisas da minha personalidade. Sabendo eu, né, que a nossa natureza, nós fomos corrompidos pelo pecado, mas existem algumas coisas que a gente sim precisa de ajuda. Imediatamente eu liguei para o analista e falei assim: eu vou fazer essa coisa aqui, eu vou tomar essa e essa decisão. Você para onde você estiver agora com o seu carro, você está dirigindo, tá? Estou. Irmãos, o desespero é algo muito
Não sei quem já experimentou o desespero, a angústia, um negócio que aperta nosso peito. Mais que você queira, sai de mim, troço ruim. E aquilo vai apertando o nosso coração, e o desespero, e fica aquela decisão que você quer tomar, fica tão fixa na sua mente, no seu coração, por mais que as pessoas não façam isso, você, não, eu não vou fazer, mas a minha mente está dizendo para eu fazer. E eu nunca tinha experimentado isso, falei, Deus, como é que pode um negócio desse? E aí então eu parei o carro, e ele conversa, daqui a pouco o meu telefone toca, o outro amigo, falei assim, estou indo aí agora, eu falei assim, rapaz, olha, eu já tomei essa decisão, eu não vou fazer nada de forma precipitada, mas não tem nada que tire do meu coração, está tão fixo na minha mente em tomar essa decisão. E aí então aqueles amigos ligam, daqui a pouco também o meu pastor me liga, fica quieto aí, vem para cá que nós vamos resolver. Por que eu estou contando essa experiência? Tem coisa, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida através dessas tribulações. Não estou dizendo que é permissão de Deus e que vem de Deus. Deus quer nos confortar. Mas, em algum momento da nossa vida, nós o achamos muito autossuficientes. E queremos tomar as nossas decisões. E queremos defender os nossos interesses fora da graça de Deus. E queremos nós caminhar fora da vontade de Deus, achando que nós iremos escrever a nossa própria história. E naquele momento, então, eu parei o carro e falei, Deus, agora é contigo. E imediatamente, então, aqueles amigos vieram conversar, eu conversei, depois a minha esposa, nós conversamos também, e nós nos ajoelhamos e experimentamos o conforto de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele segue dando a razão para que eu e você, quando nós experimentarmos o conforto de Deus, nós possamos sim encorajar outras pessoas. Estando nós conscientes, não ignorantes, com relação a essas tribulações, ou a experiência que cada um de nós passamos, para a única razão. E aí a gente chega, então, ao capítulo 4, no verso 15, que é o tema de missões nacionais. E diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torna abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte, olha, quanto mais eu e você entendermos que Deus é o nosso consolo, é Ele que realmente um dia olhou para nós e colocou seu coração na nossa miséria, eu e você, quanto mais nós experimentarmos disso, as ações de graça alcançará outras pessoas. E aí eu penso que eu e você precisamos estar conscientes e não ignorantes com relação a alguns fatos da nossa vida, experimentando nós o consolo, o encorajamento. Nós precisamos dessa convicção e certeza em nosso coração, que tudo isso é por amor de nós, para que a graça multiplique, por meio de ações de graças. Ou seja, a partir do momento que eu digo para você, que olha, toda essa minha experiência, por mais que eu, certas vezes, balancei, eu sei que Deus foi o meu conforto nesse momento, e que através da minha vida, essa ação de graça possa alcançar outra pessoa. Então, por isso que nós não podemos, irmãos, jamais conjecturar a palavra de Deus, nós não podemos ser também ignorantes com relação a certa circunstância. Como eu disse, a palavra de Deus diz que Deus quer nos confortar, Deus quer nos consolar, Deus quer que eu e você experimentamos esse conforto de Deus para que realmente as ações de graça desse Deus alcancem outras pessoas. Nós aprendemos aqui na quinta-feira que Deus achou graça na vida de Noé. Um homem. Imagine você se Deus não achasse graça na vida daquele homem. O que seria da humanidade?
naquele instante. Ezequiel capítulo 22, verso 30, já é o contrário. Vejam só, Deus não acha um, Deus não acha ninguém. E o que veio sobre aquela nação? Um juízo. E foi permissão de Deus? Foi da vontade de Deus? Não. A Bíblia diz, em Ezequiel, que Deus não achou um homem sequer para se colocar na brecha. Um homem, se estivesse diante de Deus, mudaria o juízo daquela nação. Então, eu e você, meus irmãos, precisamos entender que em certos momentos da nossa vida, nós precisamos sim experimentar o consolo de Deus, o conforto de Deus, para que essas ações de graça seja multiplicada na vida dessa nação. A corrupção era tão grande, a injustiça no contexto que eu acabei de falar aqui, fazer a referência a Ezequiel, era muito grande, o pecado individual, ele transcendia a ponto de corromper e contaminar toda a estrutura da sociedade. É diferente hoje, meus irmãos? Eu não estou fazendo um desabafo, não, mas eu fico triste quando eu penso que é o pecado, me desculpa, que é o pecado sim que corrompe toda a estrutura e ela transcende em toda a sociedade. E o caos se corrompe. Nós não cantamos? Nós cantamos ou não cantamos? Que a graça de Deus não elimina todo o caos. Claro que elimina. E aí, às vezes, nós pensamos que é o candidato batatinha, que roubou, e aí o chuchu, para não dizer nome, que é o bom. Meus irmãos, não se iludam. O pecado individual transcende e corrompe todas as estruturas. É óbvio que nós precisamos, através de uma visão espiritual. Eu não estou dizendo que você não vai mais votar, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo aqui para você ser um insano, não. Eu quero que você faça a análise do momento, conforme as Escrituras nos ensinam. Então, se hoje no Brasil, se você acha que nós vivemos um caos, tanto de injustiça, se não há, vou melhor brincar aqui, né? Se você acha que no Brasil não existe injustiça social, se você achar que no Brasil hoje, me desculpa, alguns conceitos de autoridade estão sendo diluídos, e com isso não se brinca, nós devemos, então, em nome de Jesus, entender que Deus quer multiplicar a sua ação de graça a essa nação, a essa sociedade, a essa comunidade. Ela precisa, sim, ser multiplicada. E como que isso vai ser multiplicado? A partir do momento que eu e você entender que esse ministério, qual ministério? O apóstolo Paulo ele começa falando no verso 1, portanto, o ministério que nós temos, ou seja, no capítulo 3, verso 6, ele vai dizer o seguinte, ao qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gálatas 3, 22, o apóstolo Paulo, ele nos ensina o seguinte, que todas as santas escrituras, desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, tudo que aqui está revelado, é a necessidade do homem encontrar em Cristo Jesus a solução, o conforto e o direcionamento para a sua vida. Esse ministério, dessa nova aliança, é um ministério glorioso que oferece às pessoas salvação, justificação. Somente esta nova aliança, essa necessidade de Cristo Jesus, é que vai justificar
É Ele que vai dar ordem aos caos. É essa graça. Então, por essa razão que nós precisamos ser firme, constante e abundante. Por quê? Se eu não experimentar de Deus o conforto, com certeza, essa graça não vai ser multiplicada. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Quem já apanhou de varinha de goiaba? Só você, filha? Misericórdia. Ah, você... Quem já tomou 3 varadas de goiaba? 4, 5, 6, 30. O apóstolo Paulo, em alguns momentos da sua vida, ele foi chicoteado. Se varinha de goiaba dói, imagina um chicote. Tudo isso por amor de vós. Que eu e você, meus irmãos, não sejamos sem entendimento da palavra de Deus. Que eu e você, a nossa vida precisa ser firme, constante e abundante, diante de alguns interesses, de alguns momentos desagradáveis, com o único objetivo, para que essa graça seja multiplicada por meio das nossas vidas. Amém? Que eu e você possamos encorajar, ter a convicção de que todo ser humano precisa de Cristo Jesus.